Agora, bonita tá essa mesa, né, minha amiga? Bem-vinda, porque o aí. assunto hoje é bem especial. É, digestão, que é uma coisa que tá super em alta, todo mundo tem alergia a alguma coisa, sente mal com algum alimento, tem desconforto gastrointestinal aí, né? E até refluxo, né? De todas as formas possíveis, começando desde a parte do esôfago até a parte realmente do intestino, na hora da evacuação. Então, achei que é bem pertinente. A gente ia falar só dos alimentos que têm enzimas digestivas, mas a gente vai complementar trazendo estratégias e explicando um pouco desse processo digestivo, o que ocasiona. Perfeito. Então, vamos fazer bem completinho. E estou recebendo a nutricionista Fernanda Paolucci para falar de digestão, má digestão, enzimas digestivas, alguns sintomas. E eu acho que é um assunto que pega todo mundo, porque claro que em algum momento a gente vai sentir esse desconforto, né, Em Fê? algum momento você vai sentir. Quando a gente é novo, a gente acaba tendo as enzimas de uma forma mais adequada. Mas conforme a gente vai envelhecendo, vai reduzindo o teor dessas enzimas. Entendi, da produção Da mesmo. produção mesmo, é natural. Né? Existem fatores hormonais, então mulheres na perimenopausa, climatério e menopausa, elas vão sentir de forma mais drástica, que os hormônios impactam nisso. Né? Então tem fatores que reduzem e a idade é um deles. A gente começa a reduzir a partir dos 20, tá? Nossa, não é que tão loucura. lá na frente. É. E aí juntam-se outros fatores, por exemplo, a presença de algum medicamento, você dorme mal, ou tem um sono mais agitado, ou janta mais tarde, dorme mais tarde. Então, são coisas que influenciam no processo de digestão. Ou consome muita bebida alcoólica, ou consome cafeína. Também. Então, isso impacta na liberação das enzimas e principalmente o nosso emocional. Ah, é? Então, o nosso emocional vai impactar na liberação de cortisol e adrenalina. Então, se a gente vai acidificar mais ou menos esse estômago e mudança de pH intestinal. Entendi. Então quando o cortisol está alto... Cortisol e adrenalina são os hormônios que deixam a gente em estado de alerta. Então, eles reduzem a acidificação do estômago, que é um momento que ele entende que você não vai ingerir alimento, que você está em fuga. Entendi. Tá? Então, ele não deixa você processar nada. E você aumenta a permeabilidade intestinal e também muda o ambiente, o pH intestinal. Então, morre bactéria protetora que compete com bactérias patógenas. Entendi. Então, a gente muda aí todo esse ambiente. E lembrar, a gente não produz enzima só no estômago. Então, a gente tem enzima na boca, a gente tem enzima no estômago, no fígado, no pâncreas e na barreira intestinal. E também as bactérias boas produzem ali fermentação que digerem parte desses nossos alimentos. Entendi. Então, quando a gente está em estresse, a gente não produz enzimas, por exemplo, lactose. Então, reduz ainda mais. Se você já está mais velho, já produz menos lactase. Mas em estresse produz menos. A diaminoxidase, que degrada histamina. Nossa, Fê, isso é... Então afeta. Então pode reparar que quando você está mais em estresse, dormindo mal, menos regrado, é um momento que você começa a passar mais mal com diferentes alimentos, inclusive com os alimentos saudáveis. Sim, sim. E eu acho interessante a gente comentar, porque foi o que eu disse na abertura, né, que é do seu texto, né, que eu recebi. Às vezes a gente acha que é o alimento que provoca tal coisa. E a gente aqui não está bem. Então, investigar um pouquinho essa questão vai devolver qualidade de vida. E eu vou um pouco mais adiante em relação à mastigação. Muitas pessoas têm desbiose intestinal e má digestão porque não mastigam o número de vezes adequado até formar purê na boca. E isso impacta não só na quebra mecânica que os dentes fazem, mas também no estímulo que a gente dá para o sistema nervoso para ir comunicando e liberando a quantidade de enzima adequada. Então, entendi. Então, é muita coisa. Vou colocar só na tela, vamos lá, para ler para o pessoal de casa, alguns sintomas, então, que você pode se identificar, tá? Então, ó, sintomas da má digestão: úlceras, síndrome do colo irritável, que muita gente questiona, cólicas e dores abdominais, dor de cabeça também pode vir daí, irritabilidade, muito, né? Sonolência após refeição, nossa, é um clássico. Prostração e desânimo, náuseas e vômitos, azia, o refluxo, também muito comum, pigarro, e urgência fecal e diarreia também, né? Isso, significa também má digestão. Pode também gerar constipação e hemorroidas, gases e distensão do abdômen, esse é mais clássico e comum. Verdade. Dor de estômago, inflamação e doenças inflamatórias do intestino
e deficiências nutricionais recorrentes nos exames. Também. Então, quando a gente tem deficiências nutricionais, isso impacta na produção de enzimas. Tá. E vice-versa. Então, quando a gente averigua muitas vezes que tem deficiências nutricionais, pode investigar que a digestão está prejudicada. Não tá legal. A gente já vai contar como investigar tudo isso. Bora então entender sobre esse processo todo. Já tem perguntinhas do público. A gente colocou aqui alguns sintomas que você com certeza vai se identificar, porque são muitas coisas relacionadas. Mas agora tem fatores, então, que afeta o tempo da digestão. Isso, tem vários fatores que afetam o tempo da digestão. Um deles é o uso de medicamentos, álcool e cafeína, o tipo de alimento que a gente escolhe para comer, o volume da refeição e a combinação da dieta. Por isso que o Nutri é super importante para trazer uma dieta mais fácil e mais digestiva. O horário da refeição, então quanto mais cedo a gente se alimentar, melhor é para o processo de digestão, e quanto mais tarde a gente reduz a liberação dessas enzimas. A própria genética, então tem fatores genéticos que afetam então na produção de lactose ou na produção de amilase, por exemplo, lipase, e isso impacta às vezes ao longo da vida toda dessa pessoa na digestão. Tem mais uma, Gláucia? Esses são os principais, então, né? Isso. Mas você sabe que eu ia te perguntar, como é que a gente descobre? Né? A gente tem o sintoma, tem a queixa, tal. E aí, como é que é feita essa investigação? Então, a gente faz uma anamnese do que esse paciente come e vou dizer para vocês, quando o paciente come poucos vegetais, folhosos e frutas, a gente sabe que ele já não digere bem. Porque os próprios alimentos naturais, eles têm enzimas dentro dele, naturalmente, que ajudam a digestão deles. Entendi. Então quem não se alimenta deles... Exato. Então já tem essa dificuldade. Então uma pessoa que consome mais ultraprocessado, ela fica mais dependente da própria enzima digestiva. Tá. E aí a gente sabe que o ambiente intestinal, então, com mais vegetais, a gente vai ter mais bactérias boas que vão ajudar a finalizar o processo da digestão. Tá. E uma pessoa que consome mais ultraprocessado vai ter uma disbiose, mais bactérias patógenas e que tem uma característica mais fermentativa, a produção de alguns gases que trazem aquele aspecto de sonolência, prostração, irritabilidade, empachamento, né? E que dificultam o aproveitamento dos nutrientes. E aí vira um ciclo vicioso, porque você não digere, sobra alimento fermenta mais, cresce bactéria, patógeno ou fungo, libera toxina, fica inflamada a barreira intestinal. Pois é, e isso não tem a enzima que digere, por exemplo, histamina, a pessoa começa a passar mal e vira um ciclo assim horroroso. Não, que a pessoa não consegue ter uma vida social, de repente, né? Porque ela vai em algum lugar, ela começa a sentir dor, porque já está inflamado, isso, né? E aí, quando a pessoa quer comer alguma coisinha diferente, aí passa mal mesmo. Entendi. Vai comer aquela pizza que mistura gordura, queijos, farinha, né? Enfim. Aí dá problema. Aí dá problema. Vamos colocar a próxima aqui, que a gente vai entender um pouquinho das enzimas para apresentar para vocês esses alimentos que são importantes também para essa produção. Vamos lá, Fê. Então, as enzimas, elas vão melhorar o tempo do trânsito intestinal. Então, quando você digere bem, acontece a motilidade de forma mais adequada. Tá. As fezes saem num padrão mais adequado, que a gente fala que é padrão 3 e 4, como se fosse uma bananinha, macio. Tá? Reduzem a fermentação, os gases e a distensão. Então, toda vez que você tem fermentação, é resto de alimento mal digerido. Meu Deus. Que muitas vezes você não fez a mastigação adequada. Tá. Reduz, então, o desconforto gastrointestinal, aí, decorrente da má digestão. E muitas das enzimas, elas têm ação anti-inflamatória. Tá. Então, muitas enzimas encontradas até nos alimentos têm ação anti-inflamatória e inibem que o patógeno, às vezes, se aloje ou o parasita se aloje na barreira intestinal. Nossa. Então, por isso que a gente deve se alimentar de alimentos saudáveis. Entendi, isso não acontece porque eles também auxiliam nisso. Uma boa acidificação estomacal, né, de ácido clorídrico inibe que a gente tenha crescimento, por exemplo, de uma H. pylori, inibe que tenha crescimento de SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, por exemplo. Olha que interessante, nunca tinha pensado então, nisso. a gente precisa de uma acidez estomacal adequada. E nem sempre quando você tem refluxo é excesso de suco gástrico. Às vezes é liberação de histamina com afrouxamento aqui do esôfago, né? Ou pode ser, por exemplo, aquela comida que não digeriu porque você não tem ácido clorídrico e fica muito tempo, causa uma pressão, causa uma fermentação estomacal e você tem o refluxo. Entendi. Mas como a gente descobre se essas enzimas não estão sendo
produzidas como deveriam. Então, como que a gente comentar agora. descobre? Como é que a gente descobre, exato. Parei Então, nessa primeira parte. coisa, a gente, quando atende o paciente, a gente começa a questionar quais alimentos que ele percebe que ele não se sente bem. Tá. E aí a gente começa por aí a entender quais enzimas talvez estejam faltando. Primeira coisa. Segunda coisa, como que é a rotina alimentar dele. Então, aquilo que repete muito. Então, você sabe aquilo que pode estar sobrando no processo de digestão dele. Entendi. Né? A terceira, a gente pode, por exemplo, olhar no exame de sangue e ver vitaminas e minerais. Algumas são características de algumas deficiências de algumas enzimas. Por exemplo, falta de B12, falta de ferro. Será que esse cara está acidificando o estômago? Entendi. Tá? Então, a gente tem esses questionamentos. Tem exame coprológico funcional, que aí me dá exatamente quais enzimas têm deficiência. Tá. E tem um ponto interessante. Quando o paciente passa mal com tudo, pode ser deficiência de enzima pancreática ou excesso de histamina e a barreira intestinal não está produzindo, talvez, adequadamente a diaminoxidase. Olha então, isso, são pontos para a gente ficar de olho. O paciente vai conseguir sozinho sanar isso com chá de boldo? Não vai. Por isso que é importante ir a um profissional. Muitos suplementos ou enzimas prontas podem mascarar doenças gastrointestinais. Tem que ser bem indicado. Ou alguma questão de parasita ou supercrescimento bacteriano que às vezes demanda medicamento. É verdade. E um tratamento de fitoterapia mais prolongado. Tá? A gente tem várias perguntinhas lá no Insta. Vamos dar uma pincelada no que a gente tem aqui? Vou dar uma pincelada. Então, trouxe alimentos que têm uma ação aí enzimática. Trouxe o figo, que tem a ficina, que tem uma característica de digerir proteína. Que legal. O kiwi, que tem a actinidina, é ótimo para soltar o intestino. Ele também é uma enzima digestiva. A papaina, que todo mundo já conhece, ele é ótimo, tem ação anti-inflamatória e tem uma ação aí para digestão proteica, principalmente. A bromelina, que está no abacaxi, que tem uma ação a nível de lipases, então de gorduras e proteínas também. Que é bom comer depois do almoço. E a bromelina tem essa ação protetora, não só anti-inflamatória, mas também para não alojar a bactéria na parte do intestino. Ela tem umas enzimas que quebram até a parede da bactéria. Né, do parasita. Então super indicado. É super indicado. Fatia de Eu trouxe também o limão, que ajuda a liberar mais enzimas de fígado e de pâncreas. Tá? Então pode utilizar isso antes de uma refeição, que vocês vão perceber que vai melhorar o processo de digestão. Temperar a saladinha? Temperar a salada, mas até o shotzinho aí com 50 ml de água. Tem aqui, gente, o shot, ó. O vinagre de maçã, que eu adoro, que ele cria um ambiente mais ácido no estômago. Toma antes. Tá? Mas tem que tomar cuidado. Limão e vinagre de maçã para pessoas que já têm gastrite, que tem uma certa erosão na parte do trato gastrointestinal. Por isso que precisa de atendimento nutricional mesmo, para poder fazer esse tipo de indicação. Perfeito. Mas aí seria antes da refeição. Antes da refeição. Vou colocar uma perguntinha do próximo das nossas ervinhas aqui. Obrigada, Jéssica, um beijo. Desde criança consumo muito feijão, mas depois dos 30 não consigo comer sem sofrer com muitos gases mesmo. Demorando até 48 horas. É pela idade? Pode ser pela idade, porque a gente tem umas enzimas específicas que digerem os fitatos dos grãos das oleaginosas e também o tipo ali da celulose. Então, a gente tem algumas enzimas que fazem isso. O que eu posso te dizer? Quanto mais vegetais você consumir e tiver mais bactérias boas vão conseguir quebrar essa celulose mais densa aí dos grãos. Outra dica, deixar os grãos de molho. Então, fazer o remolho lá 8, 12 horas também vai ajudar no processo de digestão. É verdade, isso é uma boa. Mais uma perguntinha, Glaucia, antes da gente falar desse grupo? Na tela? Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Simone, um beijo. Gengibre alivia a má digestão? Costumo mastigar uns pedacinhos, tá? O gengibre, ele alivia a má digestão, então ele tem ali enzimas, Zengiban, que melhora aí essa sensação, melhora também a motilidade e tem ação anti-inflamatória bactericida. A cúrcuma também, aquele rizoma da cúrcuma, também são super parecidos porque são da mesma família. E tem as ervas aqui. Então essas ervas, elas têm uma característica de liberar composto fenólico, então melhora o ambiente das bactérias e a parede da mucosa intestinal, melhora a liberação de enzimas por parte de fígado e de pâncreas também. Ai, que bom. Então o paladar
amargo trabalha fígado e pâncreas. Certo. Tá? Tem ação bactericida, então eu gosto bastante das ervas como hortelã, manjericão, sálvia, alecrim, capim-cidreira, o tomilho, todos Pode ser eles. seco? Pode ser seco e pode ser assim para fazer a infusão. Tá? Então as ervas, elas fazem um controle ali até bactericida e fúngico. Olha, gosto muito. Tá. E os chás, como erva doce, camomila, chá verde, né, chá de alcaçuz. Então a gente tem esse chá de capim-cidreira que também vão fazer uma ajuda aí no processo de digestão, pós-refeição. Chazinho, então, muito bem-vindo. Tá. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Natália, um beijo. Produtos zero lactose podem aumentar o risco de ter diabetes? Então, a pergunta não está muito pertinente aqui à pauta, mas vamos falar. Do zero Produto lactose. zero lactose, ele tem uma enzima que é a lactase, que já ajuda a disponibilizar esse açúcar do leite já livre no leite. Certo. Ele não é ele que vai ativar a parte para você ficar com diabetes, mas sim, vai aumentar o índice glicêmico daquele leite. Porque Principalmente se ele for desnatado. a lactose é... Ela já está quebrada. É carboidrato. Tá? Então, para ter o diabetes, existe vários fatores que levam a isso. Podemos falar sobre isso. Podemos falar. Porque a Fê manda muito bem, né? Gente, mas que aula isso aqui, hein? Prestem atenção que isso aqui é a base pra gente ter qualidade de vida, né? Uma boa digestão, se sentir bem. Vai lá no @doutora, abreviado, fernandapaulucci.nutri. @doutora, abreviado, fernandapaulucci.nutri. Já encontra o trabalho dela. Obrigada mais uma vez. Sempre linda e muito competente.